Questão comentada de um assunto, morfologia, que envolve classe de palavras dessa banca chamada Fundação Setup. E aí, morfologia é uma coisa muito ampla. Desde você ter que identificar a classe gramatical de palavras num texto, até você ter que pegar uma única palavra que tem múltiplas possibilidades e descobrir o que ela é. Se você quiser um julgamento meu, eu não tenho que julgar nada, eu tenho que pegar a questão, apresentar e revisar o conteúdo. Mas acho esse tipo de cobrança uma cobrança muito arcaica. Olha lá. Um dia, perguntei para uma freira se não se chocava com o tema. Aí destacaram esse se. O se, nesse excerto, nesse fragmento, o que ele é? Ele é um pronome apassivador, é uma conjunção integrante, é um índice de indeterminação do sujeito ou é uma conjunção condicional? Isso é o tipo da coisa que de repente você fala assim, sei lá o que é isso. Ou então você bate o olho e fala assim, eu acho que é tal coisa. Porque você tem certas coisas mecanizadas. Por exemplo, você já mecanizou que as palavras que terminam em mente são advérbio de modo. Tranquilamente, calmamente, educadamente. Tá bom, geralmente são, mas semente, por exemplo, não é. Então, cuidado com aquilo que você bate o olho e associa. Coloque a questão na tela, pause, pense se você realmente sabe, ou se é o que você imaginou que fosse. Só depois de chegar a uma conclusão, você aperte o play para que eu comente. Vai lá. Olha só. Todas essas coisas que falaram a respeito do se, ele pode ser. O se pode ser um pronome passivador, pode ser uma conjunção integrante, pode ser um índice de indeterminação do sujeito, pode ser uma conjunção condicional. Então, basicamente, quando a gente coloca a respeito do se, ou ele é uma conjunção, ou ele é um pronome. Conjunção e pronome são duas das 10 classes gramaticais. Tanto é que você está vendo aí que na letra A e na letra A tem pronome, na letra B e na letra D de dado tem conjunção. Ainda tem uma letra C que não é nenhuma das duas coisas. Então vamos chegar lá. Dentro dessa conjunção, a gente tem duas possibilidades. A gente tem uma coisa chamada conjunção condicional e uma outra coisa chamada conjunção integrante, que são as duas coisas que se apresentaram aí. Quando eu falei no início da questão que a gente tem mania de bater o olho e associar, pode ser que alguns de vocês, olha aí na tela, tenham marcado a letra D de dado, que não é a resposta, porque a gente bate o olho no se e o que vem à nossa cabeça é assim, o se indica condição, algumas vezes. Então, isso não é a resposta. Bom, primeiramente, quando uma palavra é conjunção, a conjunção, ela une orações no período composto. Tá? Então, eu sempre tenho uma conjunção ou uma vírgula para passar de uma oração para outra. Lembrando aqueles que já sabem, orações são, na verdade, enunciados com verbo. Todo enunciado que tiver verbo é uma oração. E um período composto, ele tem esse nome porque ele tem que ter duas ou mais orações. Ou seja, um período composto, ele tem que ter um grande enunciado com mais de uma forma verbal. Vai lá na tela. Eu tenho perguntei e tenho chocava. Perguntei do verbo perguntar e chocava do verbo chocar. Esse se está unindo duas orações. Então, ele é uma conjunção. Então, quando eu falo assim, eu só irei se receber um convite formal. Isso aqui, eu só irei se receber um convite formal, eu tenho o verbo ir e tenho o verbo receber. Logo, quantas orações eu tenho? Duas, porque cada verbo representa o núcleo de uma oração. Então, é um período composto
por duas orações. Então, esse se, que está unindo duas orações, ele é uma conjunção. Agora é o seguinte, eu só irei, eu já fui? Não. Isso é uma coisa que pode ou não vir a acontecer. Baseado em quê? Na minha recepção ou não de um convite. Que também pode ser que eu receba ou não. Então eu vou com uma condição. Aqui é a condição, a conjunção condicional. O se vai ser uma conjunção condicional quando ele expressar uma hipótese. Tá? Eu só irei se eu receber um convite formal. Eu não estou falando que eu vou com certeza. Pode ser que eu vá ou não. Caso eu receba ou não. Então, se receber ou não é uma possibilidade, como também é uma possibilidade eu ir ou não, isso é condicional. Né? Então, esse se condicional é substituível pela palavra caso. Agora vejam aí na tela. Está dizendo assim, um dia eu perguntei para uma freira. Isso não é uma hipótese, isso é uma afirmação que eu já fiz. Ó. Eu perguntei para uma freira. Então, acertou a questão quem marcou a letra B de bola. Que era conjunção, eu já disse. Porque uniu duas orações. Agora vejam só. O professor perguntou se a turma viria no sábado. Então, quando eu falo que o professor perguntou se a turma viria no sábado, eu tenho aqui o verbo perguntar e tenho aqui o verbo vir. Quantas orações eu tenho? 2. Logo, se eu tenho 2 orações, período composto por 2 orações, esse se que une as duas é uma conjunção. Por que ela não é condicional? Porque eu disse que o professor perguntou, isso é um fato. No outro exemplo que eu dei, eu só virei se eu receber um convite. Eu não vim ainda. Pode ser que eu venha ou não. Esse pode ser é uma hipótese. Aqui não é uma hipótese, aqui é uma certeza. E eu quero que você veja o seguinte, o professor é o sujeito do verbo perguntar. Então a primeira oração tem um sujeito e um verbo. Olha, o professor perguntou. Que eu não posso chegar para você e falar, gente, boa tarde, tudo bem? Deixa eu dizer uma coisa a vocês. O professor perguntou. Perguntou o quê? Está faltando o que ele perguntou. Essa oração 2, ela completa o sentido da primeira. Porque, na verdade, essa oração 2 é um objeto direto desse verbo. O professor perguntou algo. O professor perguntou a minha dúvida. O professor perguntou o meu nome. Depois do verbo perguntar, você tem que ter um complemento para ele, que é um objeto direto, porque não tem uma preposição. Isso é a tal da conjunção integrante. É porque ela integra a oração 2 na 1, complementando a 1. Olha o exemplo na tela. Um dia perguntei para uma freira. Perguntei o quê? Se não se chocava com o tema. Então, quando eu falo perguntei o quê, essa oração que começa com se, também é um objeto direto da primeira. Isso que se chama conjunção integrante. Agora vem cá. O se, pronome, ele pode ser um pronome, como disse aí, ó, apassivador. Que é uma coisa que forma a chamada voz passiva sintética, ou pronominal. O pronome se, apassivador, ele é ligado a um verbo transitivo direto seguido dele, desse se, que é um pronome apassivador. Então, se eu digo assim, avaliou-se, é do verbo avaliar. Aí você se remonta à sua época escolar e lembra que alguém te falava assim, olha, avaliou-se, quem avalia, avalia alguma coisa. O quê? Então, quando você fazia essa pergunta, o quê? Você era induzido a pensar que o verbo era transitivo direto. O pai entregou o quê? A medalha, objeto direto.
O policial capturou. Capturou o quê? A quadrilha, objeto direto. Os alunos fizeram o quê? O trabalho, objeto direto. Mas quando o verbo tem a partícula se, e ele é transitivo direto, isso que vem depois não é o objeto direto, é o sujeito da voz passiva. É um sujeito paciente que sofre uma ação. Verbo não concorda com o sujeito? Então, se esse verbo está no singular, o sujeito tem que vir no singular. Avaliou-se o aluno. Essa frase é a mesma coisa de dizer o quê? O aluno foi avaliado. O aluno aí não praticou uma ação, ele sofreu a ação de ser avaliado. É isso que é a voz passiva, por isso que o se chama pronome apassivador. Por exemplo, concluíram-se. Vamos colocar um verbo agora no plural com a partícula se. Ele também é um verbo transitivo direto. Lembrando da sua época de escola, quem conclui, conclui alguma coisa. O quê? Então, perguntou o quê? Você já está viciado nisso, sabe que é transitivo direto. Mas olha, vou te dizer de novo. Todo verbo transitivo direto, que você pergunta o quê? O que você pensa ser o objeto direto é, na verdade, o sujeito paciente. É o sujeito da voz passiva. E aí, se o verbo é plural, o sujeito é plural. Concluíram-se os testes. Porque eu diria que os testes foram concluídos. Eles não praticaram a ação de concluir. Alguém é que os concluiu. Tá certo? Então, esse verbo é o que tem o pronome apassivador. E ainda temos, meu amigo, que apareceu na questão, o chamado índice de indeterminação do sujeito. Tá? Eu tenho a impressão que muitos de vocês, quando vê um verbo com se, lembram daquela época, falam assim, olha, vende-se essa casa, eu não sei quem está vendendo, sujeito indeterminado. Não, essa casa é vendida, é o sujeito passivo. Mas algumas vezes, quando o verbo tem o se, o sujeito é indeterminado, sim. Só que aí, ele tem que ser um verbo transitivo indireto, porque se ele for direto, é um pronome apassivador. Eu realmente não sei quem avaliou o aluno. Eu realmente não sei quem concluiu os testes. Eu não tenho que saber. O sujeito não é necessariamente quem pratica a ação, ele é que sofreu. Agora, quando você fala de necessita-se, você tem um verbo com se, e você lembrando os tempos antigos, você não vai mais perguntar necessita-se o que. Esse verbo aqui, ele vai ser necessita-se de que. Olha a preposição. Então, esse é um verbo transitivo indireto mais o se. Então, quando eu coloco que necessita-se de ajuda, por que isso não é o sujeito? Não pode ter preposição antes do sujeito, isso é um objeto indireto. Ora, se a frase tem um verbo e um objeto indireto, então não tem sujeito. O sujeito é indeterminado. Então, fica a dica para os valores do se. Você está vendo que essa banca Setap cobrou pelo nome. Tem outras bancas que não dão nome aos bois, mas você precisa saber. Por exemplo, o CESP, o Sebrasp, que é uma das duas bancas que tem a prova mais pesada hoje. As duas provas mais pesadas de português são a do CESP e da FCC. Quem faz prova dessas duas bancas faz outras provas quaisquer. Aí eles dão duas frases do texto que tem um se e coloca assim, a palavra se na linha X, na linha Y, tem o mesmo valor e função. Não fala nem o nome. Mas ser o mesmo valor e função, ele pode colocar na primeira um se condicional e na segunda um se integrante. Então não tem o mesmo valor e função. A função é a mesma, conjunção. O valor não. O valor um é de condição, o outro não. Ou eles colocam numa frase esse se e na outra frase esse outro se. Não, não tem o mesmo valor e função. Um é pronome apassivador, outro é índice de indeterminação do sujeito. O que é pior? Não sei. Eu sei que para fazer prova do CESP ou fazer prova da Fundação Carlos Chagas, você tem que ter muito mais amadurecidos os conceitos do que nas outras bancas. Hoje eu trago a vocês uma dica.
Se você entrar lá no www.ivalonline.com.br, vocês vão ter um curso de português exercícios da Banca CESP. São questões da Banca CESP de todos os assuntos. E não é misturado não, tá? É um lote de questões de concordância, outro lote de questões de pronome, outro lote de questões de ortografia, para você mecanizar e ver o jeitão da banca. Vai fazer algum concurso feito pelo CESP? Vai? Então acesse lá, olha, www.ivalonline.com.br.